vamos lá. Se me adaptar aqui com esse microfone. Boa tarde. Bom, primeiro, agradecer o convite, né? E parabenizar a organização aí, porque a gente sabe que não é fácil, tá bom? Organizar um evento desse. Aprendi muito hoje aqui, o pessoal já facilitou muito, falou muita coisa que eu ia falar, então eu vou poder ser rápido, né? Vou até colocar meu cronômetro aqui para não me atrasar, né? Não, beleza, mas é que sei que eu gosto de falar bastante. Bom, pessoal, eu sou o Renato e a gerente do nosso setor lá é a Juliane. Ela, infelizmente, não pôde estar presente, mas por um bom motivo. Ela está em Cascavel agora instalando uma estação nova de monitoramento que a gente tem de GNSS. E falar um pouquinho, dar uma pincelada bem rápida para vocês hoje sobre como a gente tem trabalhado hoje, né, como a gente tem transformado esse processo de produção de bases cartográficas digitais dentro do IBGE. Vou dividir aqui em duas partes, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho bem rápido de alguns produtos que a gente dá manutenção aqui na nossa gerência e depois vou entrar no processo de produção. Só uma curiosidade aqui, né? Onde é que é o pointer aqui? A estimativa da população, 215 milhões de habitantes, né? O censo está na rua aí, eu vou falar umas 30 vezes aqui, respondam o censo, pessoal. Tá? Fazendo um paralelo com a Copa que vai começar semana que vem aí, em 1970 nós éramos 90 milhões. Hoje a gente está nisso aí, talvez um pouco mais. Faça uma reflexão aí, que vocês me dizem com relação a isso. A gente tem 520 anos de história, né? De 1970 para cá, a gente mais que dobrou a população. Trabalhar geógrafos. Bom, isso aqui é o G do IBGE, né? Sou oceanógrafo, mas tenho mestrado em geografia, estou aqui representando o Instituto Brasileiro de Geografia, né, para os geógrafos. O nosso universo lá é gigante, a Concar já não existe mais, mas eu fiz questão de deixar aqui, porque até o colega do CREA falou de manhã, né, a questão política, que é uma coisa muito chata, mas a Concar foi extinta em 2019 e hoje não existe representação de órgão algum, nada relacionado à geoinformação na estrutura do governo, né? Nem do Estado. Por exemplo, o IBGE é um órgão do Estado, mas o IBGE trabalha com geoinformação, o Exército trabalha com geoinformação, enfim. Mas não existe um órgão colegiado, como era a Concar, não existe. Então, falar de evolução de INDE, evolução de qualquer política que é essencial aí para qualquer trabalho, não tem foro para isso hoje. Tá? Então, a gente precisa mesmo colocar representantes lá para... Se o pessoal da engenharia está reclamando, imagina a gente, né? O oceanógrafo não vou nem falar. Cadê o Instituto Nacional de Oceanografia? Né? Então, a gente tem aqui a coordenação de geodésia e cartografia, ela tem gerências em 6 unidades da federação, uma delas é Santa Catarina, e é onde a gente trabalha aqui, e eu vou falar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. Tá? Tem também trabalhos muito interessantes, né? A cartografia censitária é feita nesse setor de estruturas territoriais. O pessoal dos recursos naturais tem trabalhado muito com contas ambientais e uso da terra, são trabalhos bem legais. Tá? Não vamos falar aqui hoje, mas... Né? E a coordenação de geografia é quem analisa os dados que a gente produz. Bom, tem algum geodesista aqui? Ninguém, né? Eu costumo dizer que existe o ser humano e existe o geodesista, né? Uma piada que a gente faz dentro do IBGE, porque quando você acha que chegou ao máximo da precisão é porque você não conversou com o geodesista ainda. Enfim, o que o pessoal faz lá é materializar o que todo mundo sempre olha nos livros, aí, os nossos referenciais, modelos matemáticos, né, referenciais elipsoidais, tal. A gente tem os SIRGAS, o que é isso? Né? Todo mundo coloca num software lá, mas isso existe uma materialização em campo. A gente coleta dados de GPS para trazer isso para a realidade. Tá? E a coordenação de geodésia que dá manutenção no sistema geodésico brasileiro, que tem o referencial plano e altimétrico, que é o SIRGAS,
e o referencial altimétrico, que nós temos 2 zeros hidrográficos no Brasil, que é Imbituba e Santana. Tá? Por que a gente tem 2? Porque até uns 3, ou agora mais ou menos, nos últimos 5 anos, aí, a gente não tinha conseguido transpor o Rio Amazonas por nivelamento geométrico. Tá? Eu vou mostrar aqui que a gente tem algumas estações né, as estações geodésicas que a gente foi trazendo de nivelamento de Imbituba para o Brasil todo, e tudo em campo mesmo, desde a década de 40. E chegou no Amazonas, você não conseguia ter avisada para o lado de lá. Então, até uns 5, 6 anos atrás, a gente tinha 2 zeros hidrográficos, um para o norte do Brasil, norte do Amazonas, e outro para o sul. Tá? Então, a gente tem aqui o elipsoide, né, que é o nosso Sirgas, e a gente tem o nível médio, o zero hidrográfico, que a gente monitora, a gente observa continuamente essas variáveis para permitir aí todos esses trabalhos que mostraram aqui hoje, né? APP, infraestrutura, enfim. Isso aqui é uma outra escala, né? A gente reduziu bastante a escala do trabalho aqui hoje. Alô, alô. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem estações geodésicas no Sistema Geodésico Brasileiro, de passivas, a gente tem mais de 100 mil, tá? Isso construídas desde a década de 40. Aí. Referências de nível, que são obtidas por nivelamento geométrico, são mais de 70 mil, que o pessoal foi com nivelamento mesmo, a partir do zero, para o Brasil todo, chegou em Belém, enfim, tem no Brasil todo, isso está disponível no banco de dados geodésico do IBGE, todo mundo pode acessar, essa informação é gratuita, acessível. A gente tem mais de 55 mil pontos medidos de gravimetria para fazer a caracterização do geóide, né? Coisa de geodesista, né? A forma da Terra. GPS, que é a materialização dos signos, a gente tem mais de 3 mil pontos que a gente costuma fazer em cima dessas RNs para a gente ter essa relação do elipsoide com o geóide nesses pontos. Tá? Bom, aquelas são as passivas e a gente tem as ativas, né, que é a nossa rede brasileira de monitoramento contínuo, que hoje a gente tem 153 estações que operam 24 horas por dia. As que são em vermelho ainda tem o serviço de RBMC-IP, que você pode fazer a correção em tempo real em campo, fazendo o seu trabalho aí de levantamento. Né? E as em azul ainda não, mas a gente está partindo para lá. Tá? E a gente dá manutenção aqui. Inclusive, a nossa chefe lá, tá, a Juliane, está lá em Cascavel agora, construindo uma estação dessa. Bom, mas para que a gente põe o GPS no lugar e fica lá 24 horas monitorando o mesmo lugar? Né? Porque está tudo se mexendo, que nem a nossa colega falou da barragem ali, né? Monitoramento. As coisas não estão paradas. Então, isso aqui é um determinado período. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, norte, leste e altura. Norte, leste e altura. Esses 3 primeiros aqui são Manaus e esses 3 de baixo são Florianópolis. E aqui os vetores de deslocamento das estações dos SIGAS no Brasil e América do Sul. Então, a gente está, né, derivando. Interessante, né? Agora, não tem nenhum geodesista, mas tem bastante geógrafo aqui. Né? Isso aqui é a variação de altitude da estação de Manaus. Cada subida e descida corresponde a 1 ano. E aqui é a variação de altitude de Florianópolis. A estação parada. Quem sabe me dizer o que é essa diferença de Manaus e Florianópolis? Alguém arrisca? Eu não tenho brinde para oferecer, mas... Tá. Faz sentido. Mas por quê? Vamos lá, geógrafos. É que aqui a gente está falando não só da maré, mas da maré astronômica. Mas, enfim, isso aqui pode ser chamado de maré terrestre. Isso aqui é período de seca, período de chuva.
seca e chuva, seca e chuva. Esse é o peso da água em cima do continente. Tá? Aqui nós estamos falando uma escala de 80 milímetros, mas enfim. Isso para uma obra de engenharia, né? Se você medir no verão ou no inverno, vai dar diferença. Então, esse é o trabalho do geodesista. Tá? Falo que o geodesista não é ser humano, daqui a pouco vocês acreditam em mim. Bom, a gente monitora aqui a terra e a gente monitora também o mar. Né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7. Hoje são 7. 7 marégrafos na costa, fazendo essa observação contínua também do nível médio do mar. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, dados, né, só por curiosidade, em Bituba, a gente tem de 2001 a 2015 uma elevação de 6,6 milímetros por ano, tá, no nível médio do mar, isso é medido. E esse marégrafo ele é auditado de 6 em 6 meses. E com o GNSS a gente tem aqui, ó, menos 2,6 milímetros de média também por ano de subsidência da Terra. Então, você ter um marégrafo só simplesmente não adianta. Se você não observar as duas componentes aí, você não pode dizer se o mar está subindo. Tá? Esses dados também estão disponíveis, enfim, está tudo disponível no site do IBGE, lá vocês podem baixar, se divertir. Tá? É interessante, né? Aqui também no site da Unesco, tá? Vocês podem acessar, se vocês quiserem, dá para acessar até pelo celular, e agora vocês conseguem pegar os dados em tempo real de quase todas as estações do IBGE e de várias estações maregráficas ao longo do mundo, ao redor do mundo. Aí. Bem interessante. Dá para baixar os dados, dá para analisar. Bom, voltando aqui para o mundo dos seres humanos um pouco, né? Vou falar um pouco agora da cartografia, que é mais o que eu vou detalhar aqui a metodologia que nós estamos desenvolvendo hoje. Então, o pessoal falou muito aí de mapeamento hoje, né? A gente tem muita ferramenta, mas a gente tem dentro do IBGE a gente tem um empecilho muito grande, que é o tamanho do nosso país. Né? Então, vou pegar um drone e mapear o Brasil todo? Vou pegar um laser e mapear o Brasil todo? Calcula aí. Gostaria de ter dinheiro, né? Mas não é a realidade. Então, até pouco tempo atrás, até 2012, 10 anos atrás, com toda essa tecnologia, a única base oficial que cobria o Brasil todo era de 1 para 1 milhão. De 10 anos para cá, a gente tem 250 mil. E agora nós estamos correndo para mapear o Brasil em 1 para 100 mil. Tá? Esses são os projetos da cartografia hoje que a gente mais... né, se dedica. E tem também a questão de nomes geográficos, que é um projeto muito interessante, eu recomendo, principalmente os geógrafos, né? O nome geográfico ele que caracteriza a identidade local, que caracteriza aquela comunidade. Então, quando vocês baixam a base do IBGE, lá, acho que muita gente citou o IBGE aqui hoje de manhã, quem não citou, às vezes estava até usando um dado lá, um limite municipal, alguma coisa assim. Tem lá o nome de uma localidade, o nome de um município, uma serra, alguma coisa assim. Aquilo ali não foi tirado do nada. Né? Aquilo ali teve entrevista em campo, enfim. Tem toda uma história por trás de cada nome geográfico. Então, a gente tem trabalhado também no desenvolvimento de um banco de dados só sobre nome geográfico para publicar para a população. E alguns projetos institucionais. A gente faz levantamento de campo para avaliar imagens e modelos que a CPRM usa no Plano Nacional de Gestão de Riscos, e a gente está fazendo um trabalho muito interessante também de mapeamento de solos no Brasil todo. Tá? Então, como eu falei, a BSIM, ela veio, né, na época daquela transição, igual os colegas já falaram, hein, ela foi feita na forma analógica, foi vetorizada, e até 10 anos atrás era o que se tinha de mais preciso de mapeamento, que cobria o território todo do Brasil. Em 2012, a gente conseguiu fazer, né, conseguiu publicar, né, o trabalho começou antes, mas teve um trabalho de contratação que culminou com o mapeamento do Brasil na escala para 250 mil.
E de 2 em 2 anos sai uma versão nova. Então, hoje, a última versão é a 2021, e ela é a base de referência para esse trabalho aqui, que é o Mapa Integrado da América do Sul, que é um convênio que a gente tem com outros institutos de geografia na América do Sul e Central. Essa é a base que é utilizada nesse projeto. Bom, cobertura estadual. Aqui o que a gente tem publicado hoje eram essas 4 aqui, e mais a versão 1 de Goiás e Distrito Federal, que acredito que mês que vem, acho que vai ser publicada a segunda versão. Alagoas está sendo publicado hoje. Se vocês entrarem no site do IBGE, tem a notícia lá. Está sendo publicado hoje Alagoas. E nós estamos desenvolvendo aqui Paraná e Santa Catarina na escala para 100 mil. As 25 mil que o IBGE produziu foram em parceria com órgãos, né? Então, por exemplo, aqui para Santa Catarina, a gente publicou o SC25, acho que em 2017, 2020, nem me lembro agora. Mas foi em parceria com esse trabalho excelente que tem do SIG-SC, né? Começou com a SDS. Esse é um trabalho muito bom. E tem lá no Rio de Janeiro o mapeamento do... Já teve 2 versões, a última versão 2018, também com a Secretaria de Planejamento lá. E aqui que eu falei, a ideia é que a gente publique um banco de nomes geográficos. Tá? Hoje a gente publica um índice de nomes geográficos junto com as bases cartográficas. A ideia é que isso esteja organizado, com coordenada, com foto, com histórico, num banco para disponibilizar para a sociedade. Bom, quando vocês olham lá, né, esses dados, como é que a gente chega lá? Tá? Enfim, fazendo um paralelo aqui, né? Igual o colega falou, o que a gente produz hoje é muito diferente do que a gente publicava antes, que eram as folhas topográficas, que é utilizado aí, o colega falou aqui que até pouco tempo atrás o pessoal fazia projeto de engenharia em cima do mapeamento, que era o que se tinha, né? Hoje você balança uma árvore, levanta aqui e você acha vetor, né? Você acha dado para todo lado, né? Isso é uma coisa... É muito rápido, né? E, então, os dados, eles, entre aspas, são iguais, mas as aplicações são completamente diferentes. Isso aqui já é um produto, né? É um mapa. O que a gente produz hoje são vetores para serem utilizados para quem, né, numa escala regional, uma escala de planejamento. Mas são, né, o produto é diferente. Inclusive, a gente tem desenvolvido rotinas lá para que um dia, quem sabe nos próximos anos, aí, vocês consigam gerar essa carta topográfica da forma que vocês quiserem. Tá? A base contínua ela possui consistência topológica também. Então, a gente, né, baixa dados lá, setor energético, estradas, enfim, e trabalha tudo isso em cima de uma imagem para trazer consistência topológica na base. Tá? Isso permite realizar análise espacial e os fenômenos são representados de forma contínua. Quem usou aí muita carta topográfica antigamente sabia que você chega, às vezes você tem um rio que começa com um nome numa carta e continua com outro em outra. Por quê? Eram mapeamentos executados, às vezes, ou uma parte pelo Exército, outra parte pelo IBGE, ou, enfim, outro órgão, e em épocas distintas, equipes distintas, e não se conversavam. Tá? Então, acontecia muito disso. Hoje, a gente procura evitar, e a gente consegue identificar essas inconsistências. Bom, o que a gente precisa, né, para fazer um mapeamento para o Sistema Cartográfico Nacional? É completamente diferente da realidade. Eu aprendi muito aqui hoje. O pessoal, quando está no mapeamento aplicado, quando faz uma contratação, alguma coisa, é rápido, efetivo, pega os dados, produz, cruza dados, tal, não sei o quê. Para o mapeamento sistemático, a coisa é bem mais rígida, né, bem mais rigorosa, bem mais engessada. A gente tem que ter muito controle, a gente tem que validar todas as informações que a gente recebe, inclusive, né, a gente estava até conversando sobre isso no almoço, né, o mau uso da informação geográfica hoje, o acesso é muito fácil, softwares são intuitivos, mas vocês não podem esquecer nunca, validem todos os dados que vocês receberem. Tá? Todos, sem exceção. Não acreditem, pegue aquilo, porque isso aqui, esse rio... Inclusive a imagem, a própria imagem, uma matriz de pixel que você não tem certeza que aquela casa, qual que é a precisão da posição daquela, né, o sensor ele está oscilando também. Então, validem tudo
tenham elementos para validar os dados de vocês. Não se esqueçam disso. Enfim, primeira coisa, né? Olha só como o Brasil negligencia isso, mas o Sistema Cartográfico Nacional foi em 1967. O pessoal fez essa divisãozinha e aquelas siglas malucas lá que vocês encontram nas cartas topográficas, nas folhas, veio dessa divisão da carta do milionésimo e em escalas maiores aqui, de 1 milhão, 500, 250, né? Tem aquelas siglas malucas lá, que foi dividido, isso foi em 1967, e depois disso, o que aconteceu no Brasil? Praticamente nada, até 2008, com um decreto, que não é lei, um decreto da INDE, né? Que trouxe uma revolução, foi um marco também, mas, enfim, depois disso também não tem mais nada. Então, essa aqui é a INDE, né? O nosso colega falou muito bem hoje de manhã, nem vou falar muito, então, né? Mas como que isso vai decolar se não vira uma política pública mesmo? Né? Mas, enfim, a INDE, né? O Exército trabalha muito, o IBGE trabalha muito para que isso dê certo, e vários órgãos federais também trabalham bastante, aí a ANA, enfim, não vou nem falar aqui, senão vou esquecer de algum, mas existe, né, a EDGV, a ADGV, que são documentos de referência que poderiam ser muito mais evoluídos, porque quem que desenvolveu isso aqui? É quem produzia esse tipo de informação, Exército, IBGE. Então, assim, muitas vezes quem não é desses órgãos, quem produz outro tipo de informação, não consegue aplicar. Por quê? Porque não participou do processo. E aonde que se executa esse processo? Num órgão colegiado como a extinta CONCAR. Entendeu? Tem que trazer, as pessoas têm que trazer, a gente tem que evoluir. A versão 3.0 aí já deve ter uns 7, 8 anos, a gente precisa gerar uma versão nova, todo mundo tem que vir. Mas tem que investir na interoperabilidade. E é aqui que começa a interoperabilidade. Então, a gente precisa, né, de normas e padrões, a gente tem a EDGV, a ADGV e a especificação técnica do projeto que a gente desenvolve. A gente tem um controle rigoroso de qualidade e a questão dos nomes geográficos. Então, aqui só um exemplo, né, para quem não sabe o que é EDGV. A EDGV, para cada classe de mapeamento, tem lá o nome da classe, o nome dos atributos, o tipo do campo, se ele vai ser texto, se ele vai ser booleano, se ele vai ser número, o tipo de preenchimento, se ele tem lista controlada, né, code list, ou se ele é de preenchimento livre, e a obrigatoriedade dele, o relacionamento aqui também. A ADGV vai falar, ó, desenha assim, faz um quadradinho, faz não sei o quê, papapá, entendeu? E a especificação técnica do projeto, que é o que a gente desenvolve, a gente detalha mais, né? Aqui, por exemplo, a edificação de ensino. Eu falo, eu vou pegar a universidade, eu tenho que fazer um recorte, né, temático ali do que vai ser mapeado. Porque a gente não consegue mapear tudo. Imaginem aí onde vocês moram, cada um, no bairro de vocês, o que tem de coisa para ser mapeada ali. E imagina nível Brasil, mapear as escolas do Brasil, mapear todos os postos de saúde. Tá? Isso já tem no INEP, tem no Kines. Baixa os dados lá e vai ver como está a qualidade da geoinformação. Bom, metadados, essencial, também não vou falar muito, porque a Carol já falou bastante. Insumos, a gente usa, né, como eu falei, não tem sentido nenhum a gente começar do zero hoje, qualquer mapeamento, a gente usa dados dos órgãos parceiros, então a gente baixa dados de todos esses órgãos aí, e vários outros, só que antes da gente usar, a gente padroniza conforme a EDGV. Tá? E isso a gente está documentando. Por quê? Porque a gente quer voltar para o órgão depois com essa planilha de correlação, a gente faz uma planilha de correlação e vai voltar para o órgão e falar, ó, que tal a gente começar a produzir em conjunto essa informação, pelo menos no que tem o padrão, a gente adotar o padrão. Aqui, por exemplo, para o sistema elétrico, a gente já padroniza os nomes, padroniza a forma de geometria, né? Às vezes vem em pontos, transforma para polígono e por aí vai. Tá? Aqui, questão dos atributos, a gente cria formulários específicos no QGIS com os atributos específicos pré-preenchidos, isso como questão do BIM, né? A gente perde um bom tempo hoje no projeto, e não é execução, mas é a aquisição que a gente fala,
já chega bem mais mastigada, né? A pessoa não começa do zero. E também o que a gente desenvolve muito hoje é um fluxograma para cada classe. Então, hoje são 64 classes, acho, de mapeamento que a gente tem. Para cada classe, a gente tem um fluxograma desse e uma metodologia documentada, fora videoaula. Isso tudo a gente pretende publicar em breve. Tá? Isso aqui já está começando a ser publicado nas notas metodológicas, mas a ideia é que a gente traga o usuário para junto da nossa metodologia, porque, enfim, é a sociedade que usa esses dados. Né? Aqui um detalhe aqui do fluxograma, né? Isso tudo aqui também, algumas coisas a gente está tentando automatizar. Né? Isso aqui é tipo um mapeamento de processo, então a gente está trazendo daquela cartografia, da carta topográfica, a gente está primeiro fazendo as coisas meio na mão, né? Para depois automatizar todos os processos. Aqui em azul são os documentos de referência e aqui são os passos. Então, a pessoa vai seguindo os passos aqui e às vezes chega numa pergunta e tem que tomar uma decisão. Quem trabalha com geoprocessamento sabe... Bom, pelo menos eu trabalho com geoprocessamento desde 99. Sempre tive um caderninho do lado e sempre fiz um passo a passo no papel ali antes de fazer qualquer coisa. Tá? E isso aqui é o que a gente tem trabalhado bastante hoje, porque, para vocês terem uma ideia, para dar manutenção em toda a rede geodésica e cartografia aqui no Sul, nós somos 3 efetivos hoje no IBGE, aqui em Santa Catarina. Estamos com 10 contratados hoje, só que a gente não consegue ficar 6 meses com a mesma equipe. A rotatividade é altíssima. Então, a gente tem que... Hoje a gente consegue treinar, em 5 dias a gente consegue colocar a pessoa para trabalhar, mas porque a gente investiu muito nisso aqui. Tá? É essencial documentar tudo o que se faz. Então, né, a gente também... E outra, a gente está documentando e daqui a pouco a gente consegue publicar não só o resultado, mas o processo como um todo. Isso, eu acredito que vai ser benéfico para a sociedade. Inclusive, a biblioteca de estilos. Para todas as classes, a gente tem desenvolvido também QML, e isso também tem uma norma. Tá? A ideia é que a gente publicar isso também. Projetos do QGIS, para cada classe, para cada tipo de mapeamento, a gente desenvolve um projeto específico no QGIS. A gente só usa QGIS, PostGIS lá. Tá? Isso tudo também, a ideia é documentar. Tá? Complementos, a gente tem desenvolvido alguns. Geopackaging. Pessoal, quem usa SHP, não conhece Geopackaging, vai pesquisar Geopackaging. Tá? Esquece SHP. PostGRI. A gente tem um modelo lógico pronto. Tá? Toda aquela EDGV, aquela documentação gigantesca, a gente consegue replicar isso rapidamente. Então, a gente, né, como tem o DSG Tools do Exército, que você consegue criar ali, a gente consegue replicar isso de forma rápida. Tá? Imagens. Uma coisa é ter imagem para fazer um trabalho aqui local, outra coisa é ter imagem do Brasil todo. Você pega lá a região equatorial, né, que é um clima de chuva e tal, você não consegue mapear. A gente está mapeando o Acre agora na Amazônia, lá é um desafio gigantesco. Enxergar por baixo das árvores, embaixo das nuvens, é complicadíssimo. Aqui são os exemplos de algumas imagens que a gente... E a gente tem que ter controle, a gente tem que ter auditoria dessas imagens, tem que ter condição de validar as informações. Carta topográfica, a gente tem que ter disponível também, então a gente, né, tem trabalhado... Hoje, se você baixar as cartas do site do IBGE lá, é tudo sem georreferenciamento, a gente tem organizado isso. Estrutura de diretórios também, então a gente tem documentação, insumos, estilos, tudo fora das pastas de projeto, a gente reorganizou isso, antes o pessoal replicava, ficava uma bagunça, a gente começou a organizar isso. Treinamento, então a gente tem hoje, aqui estão aparecendo 7, mas são quase 20 tópicos já, tudo com videoaula. Como eu falei, como a gente tem uma rotatividade alta, como garantir a produtividade com uma rotatividade alta. Né? Então a gente tem que ter muito investimento nisso. Bom, e aí, né, na hora de botar a mão na massa, como todo projeto começa, a gente precisa saber exatamente quantas horas pessoa a gente tem para fazer... eu vou publicar em dezembro de 2023. Se o IBGE se compromete, isso é meta institucional. A gente tem que cumprir, senão o órgão baixa a nota. Então, a gente começa calculando os dias úteis por semestre ou por ano, a quantificação da força de trabalho. Né? E depois que eu sei quanto que eu tenho de horas de trabalho,
eu listo as tarefas e estimo uma unidade de produção e uma produção esperada e vou alocando as pessoas para saber o que eu consigo fazer naquele período de tempo. E depois eu jogo isso ao longo do tempo, porque eu não posso colocar 3 tarefas para a mesma pessoa na mesma semana, né? Então, eu tenho que jogar isso ao longo do tempo e depois acompanhar, ver como está acontecendo na realidade. Isso aqui são um dashboard, como a gente acompanha. No QGIS, a gente faz um acompanhamento também das etapas de aquisição, topologia, correção, controle de qualidade, homologação. Para cada, como eu falei, para cada projeto, aqui, por exemplo, uma revisão de rios de limite municipal são importantíssimos. E, na grande maioria das legislações, a gente não tem a representação cartográfica dos rios de limite com os nomes que constam em lei. Então, a gente tem feito um trabalho grande em cima disso. Dentro do IBGE também tem dados fora do padrão. Toda a cartografia censitária, o Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos e os dados que vêm do censo não estão no padrão LGV. Então, para a gente utilizar isso, a gente tem que fazer um trabalho grande também. Mas, enfim, esse censo aí, 2023, promete. Esse vai ser bom. A gente vai melhorar. Aqui, por exemplo, um projeto para o sistema aeroportuário. Então, né, hoje, o que se tem lá no órgão, a ANAC, por exemplo, só tem um ponto na localização e tem as cartas do DCEA lá, tal. Você baixa e a gente tem que fazer a correlação disso, interpretar tudo na imagem, as edificações aeroportuárias, né, e as pistas, tal, e fazer todo o mapeamento. Sistema elétrico, a mesma coisa, né? Você tem lá a localização, a gente tem que interpretar na imagem, representar conforme a EDGV, as linhas de transmissão, é uma loucura. Aqui os trackings do censo, hoje todo recenseador do IBGE está com o GPS ativado, e isso está disponível para download no site do IBGE também. Aqui só um exemplo, né, de tudo tracejado aqui, coisa nova que apareceu, que a gente incorporou. E agora do censo demográfico, isso aqui é do censo agro, que foi só na área rural. O censo demográfico vai ser Brasil todo. Tá? Então, são dados muito bons. E como garantir que isso seja replicado dentro da base? Então, aqui, né, só um resumo de como a hora de botar a mão na massa mesmo, até agora era só preparação. Então, né, a pessoa recebe a tarefa, estuda tudo aquelas normas, ele tem que aprender tudo aquilo, tem que saber o fluxograma, não é simplesmente fazer, por isso que eu falei, é bem mais rigoroso, né? Ele tem que saber trabalhar no QGIS ali, ele tem que estudar o insumo, tem que ter domínio daquele insumo, ele tem que realizar depois a aquisição, depois a validação topológica e preencher um relatório no final. E aqui é o controle de qualidade que a gente faz, que a gente usa basicamente 4 elementos em tempo de produção, que é completude. Tá? Ficou ruim aqui, mas a completude é omissão em comissão, então coisa que deveria estar e não está, e vice-versa. A acurácia posicional, de acordo com a escala, os elementos têm que estar numa distância X ali da imagem. Acurácia temática, mais relacionada com a forma da geometria e os atributos. E a acurácia temporal é se naquele recorte, vamos supor, 2015 é o mapeamento, se aquele elemento realmente existia naquela época. Tá? Depois a gente faz uns ajustes, a gente usa o FME, quem não conhece também é um software espetacular. Aqui você coloca várias ferramentas de geoprocessamento aqui e ele roda e você consegue ir acompanhando, gerar uma saída para cada elemento desse. É espetacular esse software, a gente usa muito para fazer correção automatizada. Depois a gente cadastra metadados e geosserviços, né, antes de publicar. No portal de mapas do IBGE também, que tem mais de 33 mil mapas lá, vocês podem baixar. E a plataforma geográfica interativa, que tem todo o sistema cartográfico lá. E depois também faz a nota metodológica com todos esses detalhes. E, enfim, aí está pronto, está quase pronto. Daí vai para a gerência de controle de qualidade, que faz uns relatórios, por exemplo, aqui de inspeção de acurácia posicional para o sistema de transporte. Para cada classe e para cada elemento de qualidade desse tem um relatório, tem uma avaliação para ver se é aprovado. Tá? Dentro desse LQA de 4%, a gente pode ter um erro máximo de 4%. Esse aqui, no caso, foi reprovado, porque deu 6,5%. Esses pontos em vermelho são áreas que foram reprovadas, né? Então, tem que voltar e refazer. E aí, enfim, está pronto, né? Aí a gente publica tudo isso aqui, beleza? Bom, e o que a gente quer fazer na frente aí? Acabando, viu, Zé? É só para deixar a galera com mais fome. Enfim, tem muitos detalhes no mapeamento que quem usa os dados aí às vezes percebe, mas, cara, às vezes a gente não tem solução. Por exemplo, drenagem, rios de planície.
Cara, quem tem a solução para mapear rios e planícies? Quando você chega, por exemplo, aqui em Santa Catarina, no sul do estado ali, quem tem a solução para mapear corretamente quando chega naquelas plantações de arroz, o destino ali? Nem os modelos do estado aqui não são precisos o suficiente. Eu estou falando da escala de mapeamento do IBGE, né? Não numa propriedade, ali, alguma coisa assim. A linha de costa. A gente não tem linha de costa hoje na nossa base. Limite municipal não é linha de costa. Como representar isso dentro da cartografia oficial, como uma linha de referência, respeitando a dinâmica, tal, a gente precisa trazer as pessoas que trabalham com isso para definir esse tipo de coisa. Limites municipais. A gente tem muito problema. E se a gente não pressionar os órgãos estaduais, isso nunca vai ser resolvido. A localidades, a gente vai começar a fazer uma publicação, né, com base nos dados do censo. E também, isso aqui é um chamado, né? Unidades de conservação, ilhas, a gente precisa refinar isso, e a gente só consegue trazendo os órgãos parceiros para trabalhar junto com a gente. A gente já fez bastante trabalho assim, principalmente com os órgãos de Santa Catarina, que a gente costuma trabalhar em parceria, mas a gente precisa também desse engajamento, né? A ideia é fazer um trabalho com órgãos parceiros aí para, por exemplo, a gente baixa hoje os dados de unidade de conservação, a gente vê com a imagem, vê que está errado e a gente não pode editar aquele polígono. Porque existe uma lei e aquilo que está publicado no CNUC é o que está lá. Então, como é que a gente garante a consistência topológica da base? Então, a gente decidiu por não colocar mais unidade de conservação na nossa base. Entendeu? Quem quiser, baixa lá do ICMBio. Então, a gente precisa resolver isso. Tá? Coisa que a gente vai fazer também é generalização cartográfica, isso aqui é uma animação, mas para que se trabalhe numa escala só, né? Extração automática de feições em nuvem é um desafio grande também nessa escala de mapeamento. A gente tem trabalhado com isso lá dentro também. Em breve a gente vai ter resultado. E, claro, fazer raspagem de dados aí na internet, como o nosso colega já falou, né? Pegar os dados de todo mundo aí, principalmente com relação a nome geográfico. Tá? A ideia é que a gente... Mas como trazer isso, essa informação, para o meio oficial, né? Esse é um grande desafio. Beleza? Então, de novo, né? Respondam o censo está em campo ainda, galera. Está difícil, a gente tem pouco dinheiro para fazer, pouca gente para trabalhar e os dados são muito importantes. Certo? Desculpa aí, eu passei o tempo, mas espero ter contribuído aí.